Amigo Jesus, mestre de nossas almas, neste momento retomamos mais um momento doutrinário em nossa casa para aprofundarmos nossos conhecimentos acerca da vida imortal. Nesta tarde e noite envolve o nosso Raimundo, que vai nos transmitir os estudos, as reflexões, as informações. Concede-nos a presença dos espíritos amoráveis que te servem na jornada, que são nossos educadores morais e intelectuais. Mais uma vez te rogamos para que, enquanto aqui estejamos reunidos em teu nome, vibremos não só pela nossa paz, pela paz dos nossos lares, das nossas famílias e seus lares, dos nossos entes amados, amigos e seus lares, como também estejamos convibrando pela nossa grande família humana, pelo nosso grande domicílio cósmico em que se constitui a Terra. Seja assim, Cristo, que em teu nome sagrado, no nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, aqui iniciemos o nosso momento de Kardec de hoje, louvando-te e louvando a Deus, hoje como sempre, Cristo, que assim seja, Senhor, assim seja, Deus nosso Pai. Como consta da nossa programação de hoje, o nosso Raimundo vai falar para nós sobre Mirabelle, um médium extraordinário. Desta forma, nós passamos para o nosso Raimundo a palavra para que ele nos dirija no estudo desta tarde e noite. Com você, Raimundo, a palavra. Boa tarde, boa noite, né? Aliás, a todos e todas. É com alegria, né? Eu vou falar sobre esse assunto, que é um assunto muito relevante no sentido, né, da contribuição de médiuns brasileiros, né, no tocante à pesquisa e comprovação da comunicabilidade dos espíritos através de fenômenos de efeitos físicos, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Vocês dão um feedback. Rui, apareceu a tela aí? Apareceu, tá ok. E agora? Perfeito. Então, vamos para isso. Bem, então eu vou abordar sobre Mirabelle, né, um médium extraordinário, porque, de fato, as tipologias de fenômenos, né, que ele congrega em sua mediunidade, o que ele congregou em sua mediunidade, na sua potência mediúnica, realmente o tornam extraordinário nesse sentido. Por que falar sobre Mirabelle, né? Porque nós falamos muito dos médiuns europeus. Claro que teve muitos médiuns potentes, né? Outros nem tanto em relação à força mediúnica, não em relação ao senso moral, em relação ao potencial mediúnico, sobretudo o potencial ectoplásmico para a geração de diversos tipos, né, de fenômenos. Mas Mirabelle, no Brasil, a meu ver, é o expoente, né? Nós tivemos outros médiuns, né? E de maior visibilidade foi Ana Prado, né? E ele. Entre Ana Prado e ele tem um certo distanciamento, apesar dos dois serem médiuns bastante produtivos, né? Ana Prado, ela tem um contexto como mulher, né? Como mulher subalterna à vontade do marido,
né? Tem o Livro dos Mortos, que foi feito através da mediunidade dela, mas Mirabelle suplanta as expectativas, né, dos pesquisadores e se mostram uma potência tão relevante quanto os médiuns ditos europeus, né? Pena que ele não foi estudado nem por Bosano, nem por seus contemporâneos na metapsíquica, né, que pudessem criar um discurso científico e mais metodológico, né, acerca da sua mediunidade. Nesta palestra, a gente vai abordar sobre 3 aspectos básicos. Primeiro, os aspectos biográficos, né? Depois, os controles utilizados, que eram feitos, né, para as sessões. Os controles são formas de tentar garantir, né, que essas sessões ocorram sem a fraude, né? Para tanto, são feitos em lugares específicos, com comissões, né, de pessoas, doutores, advogados, ou pessoas que têm uma representatividade social, um renome, né, para tornar ou legitimizar o fenômeno. E depois entramos nas categorias das materializações, né? Entre elas, algumas subcategorias de fenômenos de efeitos físicos. E aí nós temos materializações com entidades opacas, entidades que parecem pousar, né, para a foto, entidades materializadas à luz do dia, à luz do sol, que é algo incomum nos médiuns europeus, né, sobretudo, entidades familiares e ou conhecidas, impressões em gesso, pictografias, ou seja, a famosa pintura mediúnica, né? Levitação e desmaterialização do médium e psicografias xenoglóssicas. Xenoglossia é a capacidade do médium falar línguas estrangeiras que ele não conhece, né? Pelo menos na encarnação atual, ele não conhece, e ele fala diferentes idiomas que são comprovados por pessoas que conhecem esse idioma, né? Isso é caracterizado como xenoglossia. Nós temos um livro de Ernesto Bosano, que é dedicado, a monografia dedicada somente a esse fenômeno chamado xenoglossia. Aqui nós temos a foto do Mirabelle, né? E a gente observa aqui a foto, né? Ele nasceu em Botucatu, na verdade, né? Aqui saiu errado, Botucatu, em São Paulo, em 2 de janeiro de 1889, e faleceu em 1951, com 60 e poucos anos, atropelado, né? Ele saiu, não prestou atenção, e aí foi pego por um carro e morreu atropelado, não resistiu aos experimentos. Ele apresentava, desde a infância, uma notória inteligência, né? A acuidade na sua inteligência, senso crítico, senso espiritual, filosófico, né? E essa inteligência o acompanhou, uma inteligência bastante penetrante, bastante perspicaz, bastante peculiar. E no ensino médio, enquanto criança ainda, caminhando para a adolescência, ele já apresentava a noção do seu potencial. Ele sabia que ele era, de certa forma, diferenciado no sentido da sua percepção extrasensorial, né? E desde cedo ele sabia que tinha algum tipo de missão, né, a fazer com esse potencial. E ele discutia com os professores da cátedra, né, com os sábios da época, em latim, em grego, em diversas línguas que ele não conhecia. Então, os professores ficavam espantados, não conseguiam explicar o que era aquilo, e considerava isso como uma genialidade, apesar de que o gênio não se explica dessa forma, né? Ele, ao falar línguas que não conhece, mostra, né, ele externa uma potência, né, que pode ser psíquica ou medianímica, né, anímica ou medianímica, que foi de interesse da época, né, mas os professores, seus familiares, seus contemporâneos também não entendiam direito como explicar isso. Ele é filho de pais protestantes, né, o pai dele é italiano, e não havia nele um contexto que favorecesse, né, as influências religiosas, ou mesmo a crença na comunicabilidade, ou nas mensagens sobre reencarnação, sobre mediunidade, porque, como protestantes, não tinham essa crença, né? Então, ele nasce no seio protestante. Isso me lembra muito também a Madame d'Espérance, que nasce no seio protestante também, né?
E ela suplanta isso, apesar de muito sofrimento interno, né? Que nós vamos observar também aqui nele, né? Fazendo analogia em Desperance e nele, esse sofrimento desde a infância, né? No seio familiar, com as questões diabólicas, com as questões da influência, né? Da obsessão, da depressão, dos conflitos, do medo e dos ataques. Bem, aqui nós temos, deixa eu puxar esse aqui. Aqui nós temos, né, alguns dos fenômenos que foram catalogados e sensações que ele sentia, né, que o Dr. Góes, que o acompanhava, percebeu e catalogou. Então, ele sentia muitos calafrios, neurastenia, como se fosse uma exaustão, como se fosse uma depressão leve, uma perda de estímulo. As batidas eram muito frequentes, raps, tá? Era algo que ocorria com muita frequência. A clarividência, né, também. A clareaudiência, ou seja, a capacidade de ouvir os espíritos, né, pela parte mental, mas relacionados ao conduto auditivo, né, como se essa voz viesse externamente. A vidência astral, ou seja, a capacidade de ver os perispíritos dos desencarnados, né, com os olhos abertos. O transporte de objetos, ou seja, o transporte de objetos para ambientes hermeticamente fechados, né? A levitação do próprio corpo, ou também a levitação de objetos inanimados. Ele tinha também, antes da levitação, comumente ele tinha uma espécie de delírio, parecia estar estático e êxtase, e aí ele era erguido do chão. Né? Ele tinha também momentos de obsessões, de conflitos, de ataque do mundo espiritual muito forte, e também dos próprios encarnados que não compreenderam na sua época, né? Então, foi uma série de traços, né, dos seus aspectos fenomênicos, os sintomas disso, que foram catalogados pelo Góes, que ocorreram basicamente aí, em 1915 e 1916, onde há uma eclosão da sua mediunidade de forma mais enfática. Ainda atrelado aos aspectos biográficos, ele foi considerado como louco, né? Tanto pelos familiares, pelos amigos, que não compreendiam, e como ele ficava muito aturdido, né, com a sua mediunidade em diversas expressões, ele foi internado, né, em 1916, e ele foi testado no hospital, né, por alguns médicos para ver se ele era louco mesmo, de fato, ou para ver se tinha algum fenômeno dito sobrenatural ou supranormal que fosse comprovado. Quando ele estava internado, ele começou a produzir um monte de fenômenos, mesmo estando com seus parceiros ali, né, no hospital. E aí, os ditos doentes mentais não suportavam a presença dele porque ficavam com medo dos espíritos materializados, dos movimentos, das batidas, das vozes diretas, né? E ele também começou a assustar os próprios médicos, né, e condutores do hospital, e resolveram liberar. Acharam que ele não era louco, porque ele tinha momentos de articulação, mas não sabiam explicar direito o que ele produzia. Achavam que era uma coisa genial, né? Tanto na fala como nos fenômenos. Então ele foi libertado do hospital, e ele sai do hospital, né, e vai fundar a Casa Espírita São Luís, né, uma casa de caráter assistencial. Quando ele começa a trabalhar, entre aspas, o espiritualismo, né, dentro dessa perspectiva do centro espírita, ele tende a arrefecer, né, o seu estado emocional e parece organizar mais as forças mediúnicas. E aí ele vai, depois do período da sua vida, né, fundar a Academia de Estudos Psíquicos César Lombroso. Então, ele lia bastante sobre a metapsíquica, né, sobre Lozano, Lombroso, Gabriel Delany, etc. E ele fundou um instituto no sentido de ele querer se pesquisar, né? Então, ele demonstra um médium que ele é preocupado, né, com a crítica. Ele faz a crítica
própria mediunidade, né? E ele precisava que alguém o estudasse, o analisasse, né? Então, ele mesmo funda essa academia de estudos com essa proposta de reunir doutores, advogados, né? Que não necessariamente são espiritualistas, mas que querem comprovar a mediunidade através de diversos controles, né? A semelhança do que ocorreu e ocorria na Europa nessa época. Então, ele mostra esse interesse que é muito também correlato aos interesses de Madame de Perrance, né? Que ela, no livro Shadowlands, né? Lá na Inglaterra, ela foi estudada por alguns médicos, Dr. Barkas, e ela cria esse relato na tentativa de sanar suas próprias dúvidas sobre a sua própria mediunidade. Então, são médiuns potentes, mas, ao mesmo tempo, eles duvidam da sua própria potência, né? E precisam do olhar científico, do olhar metodológico, para comprovar a sua própria mediunidade. Então, eles se dispõem abertamente, sem melindres, né? Sem vaidade, sem orgulho, aos diversos tipos de controle, ao rigor desses controles. E quando ele vai para o Rio de Janeiro, né, porque ele é de São Paulo, ele vai para o Rio de Janeiro, ele funda a Academia Brasileira de Metapsíquica. Então, além de estudos sobre metapsíquica, né, ou seja, todos esses estudiosos que surgiram no final do século XIX, né, e vai até mais ou menos a metade do século XX, né, que congregam 100, 200 anos de pesquisa, né, entre o Lombroso, o Richer, Gabriel Delany, né, o Gustavo Gillet e tantos outros, né, que congregam vamos dizer assim, uma massa crítica de pensadores, né, de cientistas, que analisam o fenômeno tanto do ponto de vista anímico, ou seja, produzido pelo próprio médium, como do ponto de vista medianímico. Então, vão existir duas correntes da metapsíquica, né? Uma corrente que ela é antagônica ao espiritismo, no sentido que considera apenas que todas as fenomenologias são produto do médium, e uma corrente que vai defender, né, o espiritismo, que é aqui Bozano, né, cria, ou Bozano endossa, né, mesmo a revelia dos seus amigos, mesmo sendo criticado por Richer, como sendo contaminado pela febre espirítica, né, porque todos esses metapsiquistas consideravam o espiritismo como uma religião, como uma crença, como uma crendice, né? De fato, eles não consideram que Kardec fez estudos científicos suficientes para comprovar, né, a existência do espírito imortal, né, da consciência da extracorpórea. Então, esses metapsiquistas, né, eles se debruçam sobre estudos que vão corroborar, né, para comprovação, vide aí Aksakov, né, com seu compêndio, a sua grande revisão, né, de literatura nesse sentido, e vide Bozano, que escreve 50 livros, né, talvez ou mais, defendendo, né, a doutrina espírita, né, dentro dos próprios argumentos da metapsíquica. Então, é importante a gente pontuar aqui, né, esses centros que ele funda, inclusive o último, né, em 1936, quando ele fundou o Instituto Psíquico Brasileiro em São Paulo, já que em 36, essas três instituições, ao longo do seu aspecto cronológico, histórico, foi onde ele produziu a maior parte dos seus fenômenos, e fenômenos que eram acompanhados, né, com um rigor de controle de diversos doutores, advogados, juízes, né, ou literários da época, e havia atas que eles assinavam, e ele submeteu exaustivamente a sua mediunidade, né, ao estudo criterioso do método científico da época. Rui, está chegando legal o áudio aí? Rui, está chegando bem o áudio? Está ótimo, Raimundo. Pode prosseguir. Okay. Pode prosseguir, tranquilo. Aqui está cortando para mim um pouco. Bem, aqui nós temos, né, o Centro Espírita São Luís, que ele criou, e eu consegui essa foto. E tem outras fotos, mas não estava no livro, eu não consegui escanear a tempo, para que várias pessoas fazendo aqui uma espécie de comemoração, né, das atividades assistenciais desse Centro Espírita. Então, a gente vê a importância dele utilizar o Centro Espírita, né, ele criou o Centro Espírita, da atividade assistencial,
que traz a ele um alento, né? Porque ele estava com a força mediúnica completamente desorganizada, né? Aturdido, enlouquecido, em obsessão, né? Em depressão. E quando ele cria o centro espírita dentro, se estuda, provavelmente estudou Kardec, né? Ele vai estar aí direcionando as suas forças para o bem. Então, ele começa a ganhar realmente uma ordenação das suas forças mediúnicas pelo estudo, pelo próprio desenvolvimento mediúnico, né? E ele adota uma fase, né, evangélica nesse período, né? Ah, o doutor Góes também, ele analisa a personalidade, né? É importante a gente saber como é a personalidade, os traços de personalidade do médium em si. Então, ele coloca, o Góes, que o Mirabelli ele tinha uma forte labilidade de humor. O que é isso? Ora ele estava doce como uma criança, ora ele estava como um possesso agressivo. Então, isso variava, né? De um dia para outro, ou no mesmo dia, né? Ele tinha uma tendência natural à violência se ele fosse injustamente, né, acusado de alguma coisa, ou se ele fosse muito contrariado, né, contra o que ele pensava, o que ele achava. Então, ele tinha uma tendência à violência, né? Não fica claro se é uma violência física ou violência verbal, mas parece aqui que seja violência física mesmo, quando ele entra em estado, né, de muita agressividade, quase como se tivesse possesso. E aí, quando ele cria o centro, ele entra numa fase mais evangélica, né? Então, toda essa característica mais impulsiva da sua personalidade, né? Ela começa a arrefecer-se com o ensino evangélico, né? E como provavelmente você está no centro espírita e organizando seu campo mediúnico, né? Colocando ele a serviço, então, você ganha, provavelmente, a presença dos bons espíritos que arrefecem, né? As próprias mazelas interiores, os próprios defecções de caráter ou o que seja do médium, né? Então, ele era também muito vaidoso. O vaidoso aqui, ele era ciente da sua mediunidade. Ele era ciente de que ele era um médium, que ele poderia produzir fenômenos. Não, ele não ficava titubeante, né? Ele sabia que ele era um médium, né? E que poderia produzir fenômeno e que tinha uma missão nesse sentido, né? De comprovação. Era impossível nas argumentações, sobretudo se forem argumentações não embasadas. Ele tinha uma impulsividade em defender os seus argumentos. Era boêmio, parece ser uma tônica, né, nos médios de efeitos físicos, essa questão da boemia. Eusébio Paladino era boêmia. O nosso... como é, meu Deus? O médium... eu esqueci agora o nome dele. É um médium inglês. Bem, eu lembro depois. Então, parece ser uma tônica, né? Em médios europeus ou médios brasileiros, essa vida boêmia, ou de beber, né? Ou de estar na noite, ou então ser algum tipo de vício, tabagista ou alcoólatra. No caso dele, ele era tabagista. Fumava diversos tipos de charutos, tinha uma vida bem boêmia e deve provavelmente beber também. Deveria beber. Possuía uma inteligência penetrante, conforme eu já falei anteriormente, né? Isso na fase adulta, com o estudo, ele era bem articulado, bem culto, né? Diferente de outros médios, como a Madame de Perrance, né? Que também tinha uma potência imensa de materialização, estou fazendo uma comparação aqui, ela tinha já não era muito letrada, né? Só tinha uma educação muito básica, sabia escrever e ler, mas não era letrada. Ele já aqui já ganha com o potencial de cultura, ainda mais sendo homem em sua época, né? Bem, sobre os controles, nós podemos ver nesta imagem, né, que aqui tem um membro, né, dos assistentes, dos doutores. Então, ele submetia os controles que eram comuns, né? O médium podia ser amarrado, despido parcialmente, despido totalmente. Os orifícios corporais, todos eles, inclusive os genitais, eram investigados, né? E eles eram, ou, às vezes, enjaulados, né? Ou contidos por diversas cordas ligadas a sinos. Esses sininhos serviam como alerta para eles, né, sinalizarem se eles escapam ou não, né, do biombo.
No caso desse médium específico de Mirabelli, né, não observa-se a necessidade de um biombo. Por quê? Porque ele é um médium que tem um ectoplasma muito característico dele, né, de poucos, é um ectoplasma raro nesse sentido, de não ser reagente com a luz. Então, ele materializava tanto a luz ambiente normal, luz elétrica, como a luz do dia. Então, ele não tinha problemas com a luz, que comumente queima o ectoplasma e vai gerar danos, né, no perispírito, no corpo físico do medianeiro. Então, ele não tinha essa necessidade de biombo. Ele é um médium também que tem uma característica de que ele não entra necessariamente no transe profundo. Em alguns momentos ele pode entrar, em outros ele pode estar conversando e a semelhança do Eglinton, que é o que eu queria lembrar anteriormente, que também tinha uma vida boêmia, né? O Eglinton, o médium inglês, a semelhança do Eglinton, ele também não precisava, né, ficar em torpor ou inconsciente. Ele materializava e, às vezes, continuava o diálogo normal. Bom? Então, aqui você vê essas cordas sendo a forma de controle e ele parcialmente desnudo, para evitar fraudes, né? Outro tipo de controle que foi utilizado por Crookes, quando estudou a Kate King, né, é a passagem de uma corrente elétrica de baixa voltagem pelo corpo da médium. E aí você tinha um galvanômetro, ou seja, um medidor de corrente. Então, Crookes ficava, como a médium tinha necessidade de recolhimento, né, nesse sentido, a Florence Cook é muito frágil a reação luminosa, né? Foi a muito custo que Crookes conseguiu ver assim, parcialmente, a médium e o espírito conjuntamente, que era uma coisa exigida por Richer, por Hartmann e demais da época. E essa corrente servia como uma forma de controlar se o médium tinha se mexido ou não. Se o médium se mexer, a corrente altera, né? E aí Crookes sabia se ela tinha tentado escapar ou tinha se mexido. Nesse caso aqui, como ele ficava às vistas das pessoas, não tinha nem por que fazer isso, porque está todo mundo vendo ele, né? Está a luz ambiente, normal, né? Acesa. Aqui nós vemos outra forma, né? Onde ele vê, a gente observa a preocupação do próprio Mirabelli em fundar essas instituições, em se dispor aos rigores, aos controles de diversos estudiosos da época, né? E aqui a gente vê que ele está sendo apalpado, né? Para ver se ele tem alguma coisa escondida, né? Que possa forjar o fenômeno. O ambiente é um ambiente que não é a casa dele, não é um palco, né? Onde pode ter um fundo falso, é um ambiente próprio para os fenômenos, construído para os fenômenos e analisado, né, constantemente pelos pesquisadores. Então, não tem como ele criar um fundo falso, não tem como ele criar, ter outras pessoas que possam, com ele, né, compactuar com a fraude. Então, são pessoas aí que não necessariamente são espiríticas ou espiritualistas, né, e que congregam a comissão e que escrevem uma ata validando aquele estudo. Essa fotografia foi retirada do livro O Resultado de um Inquérito, e aí é um inquérito mesmo, porque, assim, quando ele funda essas instituições, a mídia da época, né, começa a ter um movimento anti-Mirabelli, ou seja, o espiritismo nessa época já era proibido, né? Já era uma questão de polícia, né? Uma questão criminosa. Então, essas reuniões eram difíceis de serem realizadas, ainda mais se tivessem o título de reuniões espíritas, né? Além disso, ele tinha, né, essa disponibilidade, né, como eu falei, de estar aos diversos pesquisadores, e a mediunidade, nessa época, era muito atrelada, né, já com o viés racionalista, à fraude. Muita gente fraudava, muita gente mesmo. Então, você tinha que, para argumentar contra os opositores, tanto sistemáticos, religiosos da época, né, como os próprios cientistas, jornalistas, que caluniavam muitas vezes ele, dizendo que ele estava operando fraudes, então ele tinha que criar um mecanismo, sobretudo nessas instituições de pesquisa, que autorizassem, que criassem um discurso de autorização para a sua mediunidade, né? E se contrapor ao ataque vindo tanto da mídia, da sociedade, como dos cientistas da época. Então, nesta foto, o médium é analisado rigorosamente pelos senhores Carlos Niemeyer, deve ser parente do Niemeyer, né?
e Alegrete Filho, médicos conceituados, o advogado Silvio de Campos, do Partido Republicano Paulista, e o doutor Mota, diretor do Jornal de São Paulo. Então, é um jornalista de muito peso, né? É diretor do jornal importantíssimo de São Paulo, e também estava presente. Aqui nós observamos, né, a escrita de uma ata pelos participantes, né, de uma sessão realizada no Instituto Psíquico Brasileiro. Então, você vê que tem alguns participantes sentados, né, na plateia, e tem aqui os pesquisadores, né, que estão assinando a ata após a sessão. Observa-se aqui o médium Mirabelli, tá bom? Ele está na luz ambiente e as mãos deles estão sendo seguradas pelos participantes, né? Isso é uma forma de controle, já que o fenômeno ocorria, as materializações no ambiente mesmo, a luz ambiente, e todo mundo via que o médium estava ali, né? Segurando as mãos, era uma forma de controle nesse sentido. E aqui a gente observa a seriedade como eram feitos os estudos nessas instituições que ele fundou, né? E aqui, basicamente, em 1936, no Instituto Brasileiro. E observei aqui também, não estou conseguindo ver, no cabelo dessa senhora aqui, né? Se alguém consegue ver, tem um rosto, parece uma transimagem que não foi visualizado, né? Ou nem foi comentado pelos escritores dos livros ou expositores dessa foto. Parece um rosto de um homem barbudo, né? Com um rosto frontal e com uma barba. Vamos passar agora para as materializações. Nas materializações, a gente vai observar aqui algo que é muito comum no processo de materialização ou de exação ectoplásmica, né? O ectoplasma assim, é uma substância bastante plástica, expansível, né? Que pode possuir diversos estados da matéria, desde o gasoso, né? O líquido, o sólido, o plásmico e outros estados desconhecidos e radiante da matéria, né? E aqui, a semelhança da médium de Perrance, lá da Inglaterra, nós temos essa forma de tecido também muito comum em Eusápia, muito comum em Eglinton, né? Esse tecido que se reveste como se fosse um filozinho, né? E a Madame d'Espérance e ele também relatavam que sentia a sensação como se fosse uma teia de aranha, né? Sensitiva, que envolve o seu corpo, né? Lembrando que muitas vezes os espíritos utilizam, conforme a Aksakov coloca, né? Do modelo metabólico, do modelo estrutural, né? Molecular de tecidos, né? Ou plantas do ambiente para a confecção da materialização. Lembrando que a materialização é um fenômeno grupal, não é só do médium, né? Você tem aqui a contribuição mais ostensiva do ectoplasma do médium, mas o quimismo feito pelos espíritos pode envolver a mistura do fitoectoplasma, do zooectoplasma, né? Fazendo uma composição química para maturar ou para amadurecer esse ectoplasma, de sorte a que ele possa servir para a materialização. Então, o ectoplasma que movimenta objetos, ele não necessariamente é um ectoplasma de materialização. Um ectoplasma que faz odorização não necessariamente é um ectoplasma de materialização. Nem todo médium que movimenta objeto, nem todo médium que odoriza, necessariamente materializa, certo? Porque o ectoplasma de materialização é o ectoplasma que ele vai ser externado, né, do corpo espiritual, ele adentra-se o duplo etérico, amadurece no duplo etérico, certo? Para retornar para o corpo físico através do plexo umbilical. E aí ele vai adentrar-se maturado na estrutura, né, do aparelho digestivo respiratório e comumente sai por esses orifícios. Então, o orifício nasal, nasofaríngeo, né, o orifício auditivo, mas pode também sair por orifícios diretamente correlacionados, né, o ânus ou o conduto vaginal.
Também pode sair por orifícios dos dedos, né? Isso vai depender muito dos médiuns, né? O tipo de extração do médium, né? O tipo de esterilização desse ectoplasma. Aqui a gente observa exatamente, em muitos dos médiuns do século XX e de antes, esse tecido aqui, que ele vai se desenvolvendo, né? Vai adensando-se e vai assumindo a ideoplastia, né? que o espírito emana do seu psiquismo. Né? Ou seja, ele vai recobrir o perispírito do espírito, né? Fazendo com que o espírito fique visível, né? E tangível, muitas das vezes. Não só para médiuns, como para pessoas não médiuns. Aqui, então, nós vemos o Dr. Carlos de Castro, né, que é um dos integrantes, né, do Instituto de Estudos Psíquicos de São Paulo, e ele está controlando a mão do médium, mesmo assim, né, achando que o médium pode fraudar alguma coisa, ainda tinha essa ideia, né? E aqui a gente vê saindo, muito provavelmente pelo ducto auditivo dele, o ectoplasma, né? Uma outra coisa que a gente pode também fazer menção aqui, fazendo um cotejo, é que quando o Lombroso, no seu livro, né, sobre a mediunidade, ele, analisando a Eusápia Paladino, né, hipnotismo e mediunidade, ele vai avaliar que o ectoplasma ele tem uma reação muito nervosa. Por quê? Porque ele é uma esterilização do corpo do médium. Parte da matéria do médium é cedida, né? Ali são células gonadais, são células amorfas, são células anucleares, são células de tecidos que estão ali compondo bioquimicamente, né, molecularmente, o ectoplasma. Então, esse ectoplasma é uma extensão do SNC, do sistema nervoso central do médium. Então, qualquer ameaça a esse ectoplasma, ele tende a ter um movimento ameboide, né, ou fagocitando, ou então recolhendo, né, abruptamente. E isso pode causar sérios danos fisiopsíquicos ao medianeiro. Aqui eu fiz uma categorização, né, dos diversos tipos de fenômenos, coletando imagens de livros ou da internet e tentando contextualizá-las, desculpe, ao longo do processo histórico, né, envolvendo Mirabelli, e eu criei algumas categorias, como eu expus lá em cima. Essa categoria são de entidades que comprovam a opacidade, porque você pode ter uma materialização visível, mas não necessariamente opaca. Ou seja, não necessariamente ela vai barrar a luz ambiente e criar sombra. Para isso, a gente tem que ter uma densidade muito relevante para bloquear os fótons de luz e gerar sombra na parede ou na superfície. Então, eu coletei algumas imagens que eu achei interessante, né? Essa é do espírito Petruccelli, né? Ele está de costas, aqui a Sociedade, né, de Estudos do César Lombroso, em São Paulo, né, um pouco antes da fundação dos estudos em São Paulo, estudos psíquicos. E aqui nós temos o doutor, né, que está acompanhando ele, o doutor Carlos de Castro. Nós temos que ele está mais ou menos estático, ele está em transe, ele está aqui inconsciente, apesar de estar com os olhos abertos, certo? E esse espírito está conversando com eles em voz direta, normalmente materializado, porque ele está integralmente materializado, com as roupas da época, com o cabelo bastante eriçado, né? Provavelmente do século XVIII. E aqui nós vemos a sombra, né? Vocês estão vendo esse pontinho vermelho, Rui, se movimentando? Rui? Perfeito, Então, Raimundo. nós Dá para vimos... ver, sim, claro. Claro. Ok. Então, vocês estão vendo a sombra Sim, aqui, sim, ó, da cabeça sim. dele na parede, Perfeito. de forma assimétrica. Aqui nós temos um outro espírito, ele materializou-se repentinamente, né? Não estava sendo esperada a materialização, ele sentiu a irradiação do espírito, e não era um espírito tão afeito a ele, no sentido, é um espírito que parece que tem algumas questões com ele. E aí esse espírito se materializa, né, com um cachecol, com a roupa. A imagem eu tive que trabalhar um pouco, porque nem todas as imagens estão muito boas, né, devido à característica da época, da fotografia da época. E aqui a gente vê, né, no ângulo da luz ambiente, a sombra
do cabelo eriçado do espírito, né? E Mirabelle, ele fica em transe, mas um tanto quanto assustado pela presença magnética e pelo olhar do espírito em relação a ele. Porque o espírito parece ter um bigode aqui, que não dá muito para ver, mas o relato é esse, é de um bigode, e a sua presença é bastante opaca, né, nesse sentido. Aqui nós vemos a materialização do califa, né? Esse califa, ele surge na sociedade, na Associação Espírita, né, de Estudos Psíquicos de César Lombroso. Ele está aqui olhando, ó, repare que a textura, né, ela reflete a luz, ela está bastante materializada no rosto, apesar de que o restante não materializou tão completamente. Mas ele pode ter tirado a foto aqui apenas de um momento, né, e não do final. E a gente vê o espanto do Castro, né, do Dr. Castro, né, ao olhar para a materialização do espírito. E esse califa, ele conversa, dialoga, né, com os pesquisadores naturalmente. E o mais impressionante é esse rosto tridimensional, né, com a textura da pele e o brilho refratário, né, o brilho em função da luz ambiente. Então, a gente tem o Dr. Carlos de Castro aqui, né, Dr. Olegário e demais pesquisadores. E a gente observa mais ainda, que eu esqueci de falar, reparem essa parte preta aqui, né? Que é exatamente a sombra do que parece ser um turbante, né, em relação à parede de fundo do background. Então, aqui é a sombra do espírito, mostrando que isso aqui já é denso o suficiente para represar ou retesar os fótons de luz. Aqui a materialização, uma das mais interessantes e impactantes, né, do escritor e poeta Patini, do século XVIII. Bem, eles estão aqui na Sociedade de Estudos Psíquicos, né? E tem aqui ao fundo, além de ter uma mini plateia de pesquisadores, né, e outros doutores na comissão, Patini surge de uma forma muito rápida, né, mais rápido que o Califa, e ele fica integralmente materializado. Então, ele está aqui com toda a sua roupa, né, com óculos, cabelo do século XVIII, né, e o Castro está com um olhar de soslaio completamente assustado, né, porque Patini, sendo um poeta, ele, além de materializar-se, ele pediu papel e caneta, ele escreveu uma poesia em loco, né, ele levantou-se, foi para a frente dos demais que estavam estudando e recitou sua própria poesia. Após fazer isso, ele desmaterializou-se às vistas de todos e todas presentes. E o papel cai no chão, com a caneta. Então, aqui a gente tem uma condensação de fenômenos que vai da materialização, do erguimento do papel, da escrita direta, da pneumatofonia, porque ele está recitando, né? Da identidade, comprovação da identidade do espírito, não só na forma, como intelectivamente. Então, aqui a condensação do fenômeno de efeito físico e intelectivo, né? E a total independência do fenômeno, né? Da vontade dos pesquisadores. E a comprovação, né, que não é tão fácil assim. Em Mirabelle parece ser muito fácil, mas ver o espírito e o médium ao mesmo tempo é uma categoria muito específica que a Aksakov trabalha, né, e que é exigida pelos metapsiquistas para evitar a fraude. Aqui a gente está vendo plenamente o médium e o espírito. Não tem liames ectoplásmicos, nebulosas, né? O espírito está perfeitamente adensado e repare ao fundo aqui, na parte do ouvido e da gola, né, a sombra que se forma do cabelo em relação à parede de fundo, que parece ser um local muito semelhante, né, à materialização do califa. Aqui são entidades que parecem pousar para as fotos. São entidades que aparecem, elas se materializam, ficam às vistas de todos os presentes, e aí a pessoa vai lá e tira foto, né?
Outro problema que ocorre com os médiuns europeus. Muitos médiuns não são sensíveis à luz, mesmo a luz gerada pelo flash da época, né? Então, às vezes, o ectoplasma ele não está devidamente amadurecido ou pronto para receber isso. Então, somente quando o controller ou o controlador diz pode tirar a foto. Enquanto isso, a maior parte dos médios fazem às escuras. Eles estão no biombo, está todo mundo no escuro, e aí ele pede para tirar a foto. Aí tiram a foto, quando o espírito, quando o controlador, ele permite, sinal que o médium está numa situação harmônica naquele momento o suficiente, né? Ou o ectoplasma está estabilizado o suficiente para suportar aquela quantidade de luz. Aqui, não. Aqui, eles estão num ambiente de luz normal, o espírito se materializa normalmente, todo mundo vê sem nenhum problema, e eles tiram, né, a foto sem nenhum problema também. Aqui nós vemos a materialização de Mirabelle não está em transe aqui, ele está normal, né? Está interagindo com as pessoas. O transe, se tiver, é num nível muito sutil, né? Claro que existe um nível de transe, né, de desfocamento, mas aqui é muito sutil e o espírito aparece, né, nessa forma feminina, né, numa bela transimagem, né, tão almejada por muitos atualmente e cada vez mais rara de ocorrer, certo? De uma senhora aqui ao lado dele. Repare que nas transimagens, se a gente for pesquisar, elas estão muito associadas a uma extensão da aura do médium. Elas tendem a surgir proximais à aura do médium, certo? E nesse caso aqui, repito, todos estavam vendo essa senhora antes da foto ser tomada. Tem casos como em Muller, né, fotógrafo, e Hudson, fotógrafo do século XIX, em que o espírito não é visto, mas quando se tira a foto e revela, ele passa a ser visto. Então, ele está materializado, mas não visível, certo? Ele sensibiliza a chapa e aí só vão ver o resultado na revelação da chapa. Então, nessa modalidade aqui, o espírito e o médium são vistos juntos e o espírito sensibiliza a chapa normalmente à luz do ambiente. Isto é raro de ocorrer. Raro. No mesmo procedimento, aqui, em outro momento, Mirabelle está de mãos dadas, né, que era o costume do controle, e surge um militar atrás dele, né, visto por todos também, né, e com muita clareza a gente vê o uniforme, né, parte do rosto do militar. Agora nós temos uma categoria muito rara, que são entidades ou espíritos que se materializam à luz solar. O Sol é um potente, vamos dizer assim, reagente com o ectoplasma, né? Então, é a força mais reagente que pode existir para o ectoplasma. E no caso do ectoplasma dele, né, não há problema na materialização solar, né? Ele deve ter, junto à equipe que controla, uma habilidade e um quimismo do ectoplasma muito especial para resistir durante um tempo relativamente prolongado à energia solar, né? Então, essa categoria, né, ela mostra uma especificidade de Mirabelle pouco encontrada dos médios europeus, né? Madame de Perrance tem, e nos médios brasileiros tem, por exemplo, Ana Prado, ela conseguia materializar a luz do luar, né? A do Sol eu não sei, eu não me lembro disso, mas a do luar, com certeza, ela tinha capacidade. Mas Mirabelle consegue tanto luz interna como luz externa. Aqui nós temos a materialização, né? Foi uma materialização progressiva, mas a gente vê uma chácara dele, né? O Mirabelle tinha uma chácara em Tucururi, São Paulo, né? E aqui está em pleno sol, geralmente meio-dia, 1 ou 2 da tarde, né? Sol bastante forte. E aqui nós temos a materialização completa de um indiano, né? Com suas vestes e o turbante. E aqui está uma materialização que eu considero muito impressionante. A materialização completa,
às 14 horas, à luz do sol. Aqui é a frente da chácara, em Tucururi, do médium, de Mirabelli, né? E esse espírito aqui é o George Zenker, materializado, né? Que é paciente desencarnado do Dr. Carlos de Castro, que é esse que eu venho falando, que acompanha ele, né? Nos fenômenos. E Dr. Carlos de Castro, esse paciente tinha uma pitose, que é uma forma de caimento, né, do olho, por questão do relaxamento de ligamentos do olho direito. Então, ele mostra isso aqui no olho direito, ó, o olho está mais, ele dialoga em plena luz solar, gente, materializado numa mesa, conversando com as pessoas que estão aí, né? Completamente vivo, completamente independente, né? E depois ele se materializa. Então, não foi necessário biombo, não foi necessário transe completo de Mirabelli, né? Não foi necessário nenhum tipo de preparação especial, né? Não foi necessário a reunião de pessoas de apoio. É como o Richer falava mesmo. Um bom médium, um médium potente, no sentido da força mediúnica, não é no sentido moral aqui falando, no sentido da força mediúnica, ele vale por 20 e 30, certo? Então, o Mirabelli era esse médium potente, né? No sentido de que ele não precisava de recursos adicionais nesse sentido. E ele estava ali, o fenômeno ocorria. Então, estavam presentes nesse momento o João de Azevedo Braga, o Felisberto Marcondes, Horácio de Souza, Honório de Macedo e o próprio médium Desperto e dialogando. Então, essas pessoas estavam aqui vendo esse espírito. Não era uma alucinação, porque a gente tem a foto disso. E a alucinação não sai em foto, né? Então, a gente tem a foto, tem o comprovante das pessoas, né? E tem o fenômeno íntegro, completamente íntegro. Tanto na comprovação do correio espiritual, sendo ele um conhecido que o doutor Castro não estava presente, né, nesse dia. Então, tem um correio espiritual. Além do correio espiritual, tem todo o condensado de fenômenos aqui, né? Independência, espontaneidade, comprovação, voz direta, tudo que você possa imaginar está condensado aqui, tanto no aspecto intelectivo como de efeitos físicos, ou subjetivos, ou objetivos. E aí eu fiz uma separação aqui também de entidades familiares e ou conhecidas pelo médium ou pelos assistentes, pesquisadores. Dentre essas, nós temos a irradiação percebida, né, pelo médium sobre um determinado canto da mesa no salão principal. E aí desce do teto, né, essa formação de uma mulher, né, não muito bem formada como o outro, mas já claramente, né, o rosto de uma mulher. E esse espírito é atribuído à mulher de origem inglesa, né, falecida em Londres, e que foi conhecida de um dos participantes, o Sr. Westerman, né, chamada de Isabelle. Então, é uma reconhecida por um dos assistentes, uma mulher que está em formação, ao meu ver, aí, não está totalmente formada. Aqui tem uma forma mais obtusa, menos clara, né, que foi reconhecida posteriormente pelo próprio médium como sendo a irmã de Mirabelli. Eu, sinceramente, não vejo traços aí que possa distinguir se é irmã ou não, a não ser pela forma aqui da coluna, formação da cabeça, porque rosto, a foto pode estar realmente comprometida, né? Em loco deve ter sido muito mais claro, mas o fato é que na literatura diz que ele reconhece como sendo a sua irmã. E a irmã aparece em 4 lugares distintos na Academia César Lombroso, né? Talvez ele, sobrepondo essas 4 imagens, ele tenha, de fato, concluído que seja a irmã dele. Aqui já temos uma imagem mais significativa em termos da densidade e características, né? Que foi tirada pelo fotógrafo Alencar de Macedo. Aqui a gente tem a suposta tia de Mirabelli, né? Que ela suicidou-se cortando-se toda, esfacelando-se o corpo. E aí a equipe espiritual diz que foi necessário uma reestruturação do perispírito dela, né, feito pelos amigos espirituais, para que ela pudesse aparecer íntegra, né? Porque senão apareceria estilhaçada ou em pedaços, né?
essa caveira que aparece aqui, ela não foi esperada pelos pesquisadores e nem foi materializada. Ela sai na revelação da foto. Então, aqui a gente tem dois tipos de fenômenos de transimagens ou fotografias transcendentais. Uma categoria a qual o espírito, né, é visto no ambiente e fotografado, né? E outra, a qual o produto teoplásmico, né, ele não é visto no ambiente, mas ele é revelado na fotografia. E essa caveira exatamente está correlacionada ao processo de suicídio que ela fez. Aqui já temos também o avô de Mirabelli, né, o Pasquale Mirabelli, que era arquiteto e viveu e faleceu na Itália. Então, aqui é uma foto, né, dele, né, materializado, também à luz ambiente, né, e aqui ele está totalmente materializado. Né? Lembrando que a materialização dos espíritos geralmente começa da cabeça para os pés. Né? Quando ele consegue, por quê? Porque a cabeça é o elemento mais identificante. Né? Depois vai para o restante do corpo até chegar aos pés. No caso de Patini, por exemplo, ele estava perfeitamente materializado. Aqui, diz que ele estava integralmente materializado, mas não mostra os pés. Então, aqui você tem as vestimentas, tem as mãos, tem um óculos, tem uma espécie de laço, né, na cabeça de um senhor, e ele está olhando, né, para quem está tirando a foto, ao que parece, pela angulação. É uma foto bastante interessante, né, em termos da materialização e na luz ambiente. Também temos impressões em gesso, pelo que eu pude pesquisar, comparado com o Eusapia Palladino, comparado com Freinet Kluski, ou Kluski, né? Que foi estudado por Gillet, diversos outros. No início do século XX, foi contemporâneo dele, né, de Mirabelli, é bem fraquinha essa produção. Né? Uma mão bastante incipiente, né? E aqui é uma formação que parece ser um detalhe de Jesus, né, que nos lembra Jesus, é o que parece. Mas, comparado a esses médiuns que eu falei, contemporâneos dele, é muito fraca essa produção. Tá? Pictografias. Ele fez diversas pictografias, né? Ele pintava mediunizado na frente dos pesquisadores, sempre em situação de controle, né? E das fotos que eu só selecionei a que eu achei mais significante em termos dos detalhes, né, que elas apresentam. Então, a gente tem aqui ele na posição de pintura, né, em pleno sol, não tinha que estar recolhido, nem estar em transe, nem precisar de vibrações adicionais, de cânticos ou orações nesse sentido. Naturalmente, ele fazia isso. Né? Aqui está uma das pinturas e aqui está ele olhando para a câmera. E aqui está o beijo da avó. Olha que beleza de pintura, né? Com os detalhes, né? Diferente de muitas pinturas mediúnicas que a gente vê somente aqueles borrões, né? Dando a impressão de... Né? E aqui ele pinta em pouco tempo ele consegue produzir essa tela, né? Lembrando que ele não sabe pintar, né? Fiore, aqui é uma pintura medianímica, e nós vemos todos os detalhes, né, anatômicos, de sombra e tudo. Uma belíssima tela. Então, achei que essa seria o suficiente para mostrar a habilidade dele, né, de pictografar. Aqui, a semelhança de Daniel Douglas Home, né, ele também levita. Né? O Daniel ele é mais enfático, né, porque ele levita, sai por uma janela, vai por outra, levita piano, levita pessoas que estão ali. É um show de levitação. Né? E o Daniel, ele aparece na Revista Espírita, Kardec considera Daniel bastante, né? Um médium bastante, quase que um homem elétrico, né? De produzir os fenômenos. Kardec o cita em muitas das passagens da Revista Espírita. E aqui nós temos a levitação, né? Algumas poucas imagens que eu tenho, acho que só a única, que foi assinada por ele. Aqui ele está dentro do Instituto Psíquico Brasileiro, no salão principal, né? Está na frente de testemunhas, está nas condições de controle na sala. Ele entra numa espécie de transe, o transe dele não é de olhos fechados, ele fica quase como se fosse um pouco estático, né? E
ele se ergue, aqui ele está erguido, não dizem a altura em relação ao solo, mas a cabeça dele parece bater aqui quase próximo, né? Está bem próximo da luminária. A sombra também é um detalhe aqui que a gente vê, que ela é simétrica em relação à angulação da luz, mostrando que não é uma foto forjada, né? E muito difícil forjar foto na época, não tinha um Photoshop, nem facilidade nesse sentido para estar forjando isso. Tem mais fotos dele no processo de levitação, certo? Mas essa é o suficiente porque essa ocorre em ambiente controlado. Tem mais valor do que 10 outros que não têm ocorrido em ambiente controlado. Aqui nós vemos que o ectoplasma ele não é uma matéria que surge do nada. O ectoplasma é a matéria do corpo físico do médium que é doada, exteriorizada. Então, o médium pode perder parte da sua matéria corporal, né, junto com a questão do duplo etérico, para doar para a sua materialização, certo? Tanto seja ela de cunho anímico como medianímico, né? Lembrando que a materialização pode ser feita animicamente, pela ideoplastia do médium e a sua exteriorização do ectoplasma, que é um fenômeno anímico. Ele não é necessariamente mediúnico. O médium pode exteriorizar o seu ectoplasma apenas pela vontade da sua alma, da sua ânima, certo? Então, nesse aspecto, ele é anímico. Mas esse fenômeno, assim como tantos outros, né, ele pode estar a serviço de espíritos, serem controlados por espíritos. Aí ele se torna medianímico. Aqui nós temos uma seção onde a gente vê o antebraço, né, dele desaparecer, aqui, ó, parcialmente. E isso nos lembra muito Ana Prado, que tem uma desmaterialização quase total na cadeira, né? A gente viu isso no módulo 2, onde você consegue enxergar a textura da cadeira de balanço, né? Porque ela tem praticamente os membros inferiores e superiores desmaterializados quase que na íntegra, certo? Isso é muito perigoso para o médium, essa doação. Então, Aksakov e outros estudiosos, como Crookes, que mediram, né, o peso do médium, o peso da figura materializada, mostra que, às vezes, o médium cede quilos do seu corpo para a materialização. Quanto mais densa a materialização, mais necessidade na matéria doada. Então, aqui você tem essa expressão análoga ao que ocorre com a nossa querida Ana Prado. Essa sessão foi realizada pelo político Augusto Lima, deputado do Ceará, que está aqui presente, né? E a finalidade de oposição à campanha anti-Mirabelli. Então, na medida que você tem uma oposição que diz que ele está, né, fraudando, você precisa de organizar fenômenos que estejam autorizados, né, por cientistas, por pessoas de renomes, né, que possam validar e autorizar esse fenômeno em contraposição aos ataques feitos pelos opositores da época. Mirabelli possuía também a psicografia e, além da psicografia, ele era poliglota e como sendo, desculpe, ele era poliglota no sentido mediúnico, né? Então ele era um médium de característica com a psicografia de xenoglóssica ou de xenoglossia. Então a gente vê uma psicografia, né, feita, aqui nós temos o carimbo da Sociedade Espírita, né? Ou dos estudos espíritas que ele estava fazendo, Sociedade de Estudos Específicos, desculpe, né, que ele fez em São Paulo. E aqui nós temos caracteres que nos lembram muito caracteres asiáticos, né? E lembrando que isso é feito na frente de testemunhas, sob situação de controle, e depois um especialista analisa e vê que isso aqui não é algo forjado, é algo consentido, né? Alguém que conhece isso avaliza, né, o documento, ou seja, ele analisa o conteúdo e comprova que esse conteúdo, de fato, né, é uma xenoglossia. Nesse sentido, Bozano nos alerta que muitas pessoas religiosas, às vezes, entusiasmadas no seu religiosismo, na sua crendice, né, religiosa, elas são tomadas por um fervor religioso, elas começam a fazer uma espécie de lalação, né? Então, em algumas igrejas, isso ocorre, elas dizem que são tomadas pelo fenômeno do Espírito Santo, né?
E aí nos lembra o fenômeno de Pentecostes, onde elas ficam fazendo uma blá, 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 e aí dizem que é uma linguagem, né? Que é uma xenoglossia. E isso não é xenoglossia. Isso é apenas uma exaltação histérica, né? A xenoglossia, ela tem que, não pode ser alguns termos, ela tem que ser uma linguagem fluente, né? E que seja comprovada por especialistas. Às vezes, dialetos mortos são mais difíceis, mas se você começa a falar alemão sem saber alemão, tem que buscar uma pessoa que seja alemã para validar aquilo ali, que pode ser um monte de rabisco somente, tá bom? Então, aqui nós temos a xenoglossia, né? A psicografia xenoglóssica em caracteres asiáticos, e aqui nós temos uma psicografia em árabe, né? A gente vê que mudou a escrita, a angulação da escrita, e que é uma característica também rara, né? Você, às vezes, mudar a caligrafia na escrita, e, além disso, aqui você tem a xenoglossia atrelada, o que comprova que esse conteúdo extrapola o conhecimento do médium e dos assistentes, o que é um forte indício de comprovação da presença do espírito, da personalidade do espírito. E aqui nós temos duas psicografias, não dá muito para ver, o documento está muito ruim, eu tentei trabalhar a imagem, né? Mas a gente vê que tem uma, duas e três, com letras diferentes. Estão mostrando a habilidade de mudar de letra, o que condiz com a personalidade do espírito comunicante, e em línguas diferentes, em 3 línguas diferentes. Gratidão pela atenção de vocês. E vamos abrir para possíveis perguntas, complementações.